muitos dos encarnados, daqueles que estão ali, dos médicos, e de todos nós, de modo geral, a gente se esquece de que a natureza prodigalizou inúmeros recursos, principalmente pela água, que pode ser manipulada pelos espíritos especializados na aplicação magnética, utilizando-se do magnetismo divino. Quer dizer, você aí em casa, né, dentro dessa postura disciplinada, você pode pegar seu copo, fazer sua prece e pedir aos médicos do plano invisível que coloquem naquela água o seu medicamento. Você pode se curar, você pode se tratar de todo tipo de doença. Claro que tem que ter aquele comportamento, tem que ter aquela disposição de querer se modificar, fazer a reforma íntima. Tem que procurar estudar, procurar aprender a lidar com as ciências do mundo espiritual, porque lá é que é o mundo verdadeiro. Isso aqui é só uma escola de correção. Bom, e assim transformam, né, esses locais de atendimento espiritualistas, centros, né, em farmácia e fábrica de receitas, que não levam a nada, como se competisse com a medicina da Terra, apenas para manterem o pretendido status de que a casa tem um receituário mediúnico. Deixando de lado o orgulho e a mistificação que se encontram por trás de muitos trabalhos dessa categoria, quando os bons espíritos encontram um médium que se dedique com os propósitos do alto, eles se utilizam de sua faculdade para levar o lenitivo, consolo e orientação evangélico-doutrinária, colimando objetivos mais amplos que a simples receita de uma vitamina ou de um calmante. Não somos contra o receituário mediúnico, mas apenas pensamos que os nossos irmãos devem reviver os métodos sérios e que sejam alicerçados pela razão, pela simplicidade e pelo bom senso. As equipes do mundo espiritual que trabalham nessas tarefas abençoadas procuram perceber a real necessidade dos consulentes e nunca se submete aos caprichos e desejos daqueles que procuram as orientações de ordem mediúnica. É por isso que, quando se procura uma receita ou uma determinada orientação, é comum que a entidade comunicante receite não o esperado, mas aquilo de que realmente precisam os atendidos, os solicitantes naquele momento. É bom que se observe o clima psíquico que se oferece para a realização desses trabalhos. Não basta a presença do médium. Há que se cogitar igualmente com o apoio de uma corrente mediúnica, consciente de suas responsabilidades e da seriedade da tarefa realizada. É muito comum observarmos entre os encarnados o hábito de culpar os médicos quando determinada orientação não corresponde à realidade, mas esquece-se de que as correntes mentais daqueles que assessoram as atividades mediúnicas também contribuem para o bom ou mau resultado obtido nas consultas. O trabalho é de equipe e não apenas de uma pessoa. Por isso, nos resultados, é bom que seja visto o aspecto do conjunto, que deve refletir a harmonia. Quer dizer, se tem uma plateia num ambiente desse, essa plateia tem que ser conscientizada durante todo o percurso do atendimento, que elas precisam manter uma certa vibração, um controle dos pensamentos, para ajudar no ambiente. Os passes receitados proporcionarão o ensejo de o companheiro ouvir o Evangelho, enquanto espera a hora de ser beneficiado com os recursos fluídicos. Os estudos evangélicos doutrinários
permitirão aos espíritos do plano superior maiores possibilidades para se iluminarem interiormente, produzindo a reflexão benéfica que antecede a renovação moral, sendo esta a verdadeira cura ou tratamento espiritual. Quer dizer, isso está se referindo também, principalmente, aos encarnados, aos médios, a todos que estão ali. Então, nesse momento que está sendo feito um estudo evangélico, o que pode acontecer? O que certamente acontece para aqueles que merecem. O plano espiritual superior, eles desatam alguns nós do nosso pequeno entendimento e abre horizontes para um entendimento mais profundo daquilo que está sendo estudado. Cai como que um véu e há uma expansão mental nesse momento. Então, variadas são as formas de impulsionar o progresso do espírito pela orientação mediúnica, desde que nos mantenhamos fiéis aos postulados trazidos pelo Mestre Jesus, os ensinamentos dele, que nos manterão seguros na marcha de aprendizado e serviço. Então, o que deve acontecer num ambiente desse? Primeiro, ficar bem esclarecido que o propósito maior nessas reuniões é de aprendizado e de reforma íntima. É de mudança de postura, de comportamento moral. A ciência espiritualista deverá ser primeiramente compreendida pelos próprios que atuam ali no ambiente. Eles são os mais responsáveis e obrigados a conhecer profundamente a ciência do espiritismo ou espiritualista, a fim de que possam orientar melhor aqueles que vêm às casas espíritas em busca de esclarecimento. Estudar as obras básicas, os livros sérios e comprovadamente comprometido com a causa do conhecimento espiritualista, sem os fantasmas do personalismo e misticismo que ameaçam os fundamentos básicos e basilares da codificação, e principalmente o Evangelho de Jesus, que constitui o necessário para o trabalhador desse campo de trabalho. Eles precisam estar aptos a orientar quem lhe procura nesse concurso aí, principalmente com o conhecimento da ciência. Concluindo aqui esse texto, a gente tem como objetivo observar o seguinte, que o mais importante para aquele que vai a um ambiente desse procurando socorro espiritual é ele ter um conhecimento também sobre o que está ocorrendo ali, o que é esse tratamento, que não é apenas um tratamento exterior, ali não é um hospital do SUS, ali é uma casa onde se cuida primeiro da alma, e essa alma tem que ser alimentada pelo Espírito, pelo conhecimento do Espírito. Não adianta só pensar nas coisas exteriores. Claro que ninguém vai deixar de receber o que merece, o que vai ali pedir com fé. Mas o mais importante é que essas pessoas tenham, assim como principalmente aqueles que estão ministrando o trabalho, conhecimento, recebam uma explicação doutrinária a respeito do mundo espiritual, do Evangelho, que está tudo ali. No Evangelho está tudo. Claro que veio esse avanço do conhecimento de como ocorre no mundo espiritual, que todos precisam saber. É importante saber.